O homem é tão organizado que é importante para ele causar uma boa impressão. Para aumentar a atratividade e ter uma aparência elegante e moderna, e preciso cuidar da pele do rosto, fazer maquiagem, arrancar e corrigir o formato das sobrancelhas. As sobrancelhas podem ser usadas para enfatizar a individualidade de uma pessoa e aumentar a atratividade, a juventude das adora. Bem como para aumentar os anos, dando ao rosto uma expressão sombria. É importante saber como depilar corretamente as sobrancelhas em casa para ter uma aparência bem cuidada e estar na moda. Peculiaridades do cuidado com as sobrancelhas. No autocuidado e no cuidado profissional ou na maquiagem, o formato das sobrancelhas é corrigido apenas pela remoção do excesso de pelos que cresceram ou pela adição de novos. Se as sobrancelhas forem muito grossas, elas serão afinadas e os pelos muito longos serão encurtados. Para depilar, é conveniente usar pincas com formato ergonômico. A maquiagem das sobrancelhas é feita com o uso de sombras escuras e lápis. Para enfatizar a forma ao longo do contorno da parte superior e inferior, aplique sombras claras. Depois de aplicar os cosméticos coloridos, os cabelos são penteados e arrumados com o uso de gel fixador. Dica: na beleza natural da moda, a cor das sobrancelhas é escolhida apenas um pouco mais escura do que a cor do cabelo. A regra ajuda a escolher o lápis certo, sua cor deve ser um tom mais escura que a do cabelo. Arrancando as sobrancelhas. Graças ao formato das sobrancelhas, é possível sombrear as características individuais de uma pessoa, em forma de arco, e enfatiza que a pessoa é aberta e bem-humorada, com uma curva acentuada, indicar um caráter firme e reto e largo, indica potencial de liderança. E forca de vontade, com uma dobra, dará ao olhar uma expressão um tanto predatória, esse olhar de angato faz com que a garota se destaque da multidão e indica seu caráter obstinado, com um arco alto, abra os olhos e dá ao rosto uma expressão de surpresa, arredondado. Suaviza a expressão e torna o olhar mais expressivo. Ao escolher o formato, são levados em conta o formato oval do rosto e a idade. E por isso que os cosmetologistas recomendam entrar em contato com profissionais para moldar as sobrancelhas em um salão de beleza. Ou convidar um mestre em correção para ir à sua casa e, depois, fazer a manutenção por conta própria. Eles alertam que, se essa for a primeira experiência independente com as sobrancelhas, é importante não exagerar na depilação. Sobrancelhas muito depiladas parecem desleixadas, seu formato precisa ser desenhado com cosméticos e esperar até que os pelos depilados voltem a crescer. Dica: os cosmetologistas aconselham que a depilação independente seja realizada na frente de um espelho sem efeito de aumento. A ótica, ampliando os objetos exibidos, permite que você considere bem cada fio de cabelo e, graças ao aumento do número de fios, é mais conveniente pegar a pinça. Porém, devido ao fato de o rosto ser maior do que o real, as proporções reais são perdidas. Se você fizer a depilação na frente de um espelho de aumento, há uma grande probabilidade de que o formato esteja errado, o comprimento da sobrancelha seja insuficiente, os pelos sejam muito finos. Como depilar por conta própria. Saber como depilar as sobrancelhas de forma correta e segura em casa ajuda a evitar problemas. Processo passo a passo de correção de sobrancelhas. Em primeiro lugar, é necessário observar as normas sanitárias e de higiene e trabalhar com as mãos limpas e pincas desinfetadas. O rosto antes da correção deve ser limpo de sujeira e cosméticos. Em segundo lugar, decida qual será o novo formato. Ao escolher, leve em conta as proporções e as características do rosto, na própria forma, e selecionada a altura ideal do arco, a largura da sobrancelha. No oval do rosto são adequados. Pessoas de rosto redondo têm sobrancelhas curvas, que alongam visualmente o rosto. As sobrancelhas podem ter, levando em conta as peculiaridades do rosto e da pessoa, uma forma com um ângulo agudo ou suave. Recomenda-se que as pessoas com rosto redondo não enfatizem o rosto oval e evitem formas arredondadas. Quem tem rosto oval pode decorar as sobrancelhas de qualquer formato. As proporções do rosto com uma forma oval alongada uniformizarão as sobrancelhas com um ângulo suave. Se o rosto for muito estreito, a desproporção será suavizada e as sobrancelhas retas serão visualmente ampliadas. Em ambos os casos, elas devem ser moderadamente largas e moderadamente grossas, mas em nenhum caso extremamente largas ou finas como um fio. Para um rosto com triângulo oval, sobrancelhas moderadamente largas com uma curva suave são adequadas.
O segredo da atratividade, nesse caso, e a altura correta do arco. Quanto mais alongado o rosto, mais alto ele deve ser feito, mas não muito alto, como quando o rosto expressa surpresa. Uma imagem feminina e suave obtida com sobrancelhas arredondadas, um homem pode dar a elas uma forma com uma curva suave e pessoas com o rosto quadrado têm sobrancelhas adequadas, expandindo visualmente a parte superior do rosto. Esse efeito é obtido com sobrancelhas longas. Adicionar rigor ao rosto ajudar a fazer uma curva acentuada no ponto superior do arco, suavizando a expressão, graças à forma arredondada. Evite que pessoas com rosto quadrado precisem de sobrancelhas retas, elas tanto expandem quanto encurtam o rosto, quando o rosto for largo e se estreitar até o queixo, de modo que o formato se assemelhe a um coração, para igualar as proporções, ajude as sobrancelhas arredondadas ou suavemente curvadas. Recomenda-se colocar o final e o início delas na mesma linha, caso contrário, o efeito será o oposto do esperado, em vez de obter harmonia, será reforçada a desarmonia das proporções faciais. As sobrancelhas não darão mais charme e atratividade se a escolha do comprimento estiver errada. Você pode determinar o comprimento ideal usando um lápis real ou imaginário. O início da sobrancelha é encontrado conectando o ponto central da asa do nariz com o canto interno do olho. O ponto final está na linha que conecta o canto externo do olho com o ponto da asa do nariz. Para determinar a posição da curva, desenhe uma linha reta que passe pelo ponto extremo da pupila do olho e pelo ponto da asa do nariz. Determinação do início, do fim e da curvatura da sobrancelha. O próximo passo a passo e desenhar o contorno das sobrancelhas selecionadas no rosto com um lápis. Ele colado para obter o resultado desejado. Nessa etapa, você pode fazer experiências, experimentando diferentes formatos de sobrancelhas, afinal, elas estão desenhadas. Em seguida, os pelos são levantados com uma escova para pentear sobrancelhas e uma tesoura corta os pelos que saem da linha de contorno desenhada. Dica: o corte deve ser feito direcionando a lâmina da tesoura ao longo da linha de crescimento dos pelos. Após os pelos terem sido aparados com a escovação para cima, o mesmo corte feito com a escovação para baixo. Em seguida, os pelos são novamente escovados para cima e para baixo, verificando se o contorno da sobrancelha está uniforme e se não estão indo além dele. Como regra geral, a correção das sobrancelhas masculinas termina nesse ponto. Os homens toleram dolorosamente a depilação, e as sobrancelhas depiladas dão um ar de feminilidade, não precisam disso. Os pelos indesejados são removidos com pincas chanfradas. Eles são arrancados, não cortados, e puxados na direção do crescimento do cabelo. Se houver um particularmente longo entre eles, ele não é removido, mas encurtado até o comprimento desejado. Conselhos: os mestres em correção dão conselhos sobre como arrancar as sobrancelhas de forma bonita e sem prejudicá-las. Eles não recomendam arrancar os pelos localizados na parte superior e na linha do início do crescimento, para não abaixar as sobrancelhas. Com eles, o rosto ficará sombrio e sombrio. Porque os pelos devem ser removidos na direção de seu crescimento. Para evitar o crescimento na pele e não destruir o bulbo. Correção em casa: o que fazer com as sobrancelhas excessivamente depiladas? Será possível corrigir o erro de correção se você tiver paciência e cuidar das sobrancelhas regularmente. Não vale a pena contar com um resultado rápido, pois os pelos precisam voltar a crescer totalmente. O que será beneficiado? Máscaras que aceleram o crescimento dos pelos. Você pode usar composições cosméticas prontas e óleos naturais. Trata-se de óleo de amêndoa, óleo de rícino, óleo de nabo, derivado de semente de uva, pêssego. O óleo é aplicado com um cotonete comum, esfregando na pele na direção do crescimento do cabelo por 1,5 minutos. Em seguida, deixe agir por 1 hora e remova os resíduos com um disco de algodão. Esse procedimento é conveniente para ser feito antes de dormir e recomenda-se que seja realizado diariamente. Aplicação de condicionador no cabelo. Ele é aplicado nas sobrancelhas toda vez que você lava a cabeça. Mantenha a composição por 1 minuto e depois enxague. Fortalecer o folículo capilar e acelerar o crescimento do cabelo. Suco de cenoura. E usado externamente, deve ser espremido na hora. Para aumentar os efeitos benéficos nele, adicione retinol, 1 gota por 1 colher de sopa. Litro de suco. Em cada sobrancelha por 20 a 25 minutos, aplique um disco de algodão umedecido com a composição.
Após o procedimento, o resíduo da composição é removido com loção. A regularidade recomendada da máscara de cenoura e em dias alternados. Não é difícil ter sobrancelhas bem cuidadas. A correção pode ser feita em casa. Se houver dificuldades com a escolha da forma, ela será retirada e feita pelo primeiro mestre da depilação nos salões de beleza. Há um serviço de correção de sobrancelhas.